Olá, bem-vindos ao canal Tópicos em História das Ciências. Eu sou a Rebeca. Eu sou o Jorge e nós somos historiadores das ciências. O vídeo de hoje é a nossa terceira aula do curso de Introdução à História das Ciências aqui do canal e o tema da aula de hoje será a Revolução Científica. Essa temática já foi e ainda é debatida por diversos autores. Por conta disso, na aula de hoje, iremos apresentar apenas uma introdução do assunto, ou seja, algumas das principais discussões que percorrem esse tema. Bom, é sempre bom lembrar que os vídeos, aqui das nossas aulas não substituem as leituras sobre os temas que nós tratamos, Então, é claro, a gente vai deixar na descrição desse vídeo algumas sugestões e para quem se interessar, quiser aprofundar o conhecimento sobre o assunto, a gente recomenda que vocês leiam os textos e não fiquem só no vídeo. Então, vamos para a aula. Você já deve ter escutado ou lido, sobre a chamada Revolução Científica. Talvez na escola, na faculdade, dependendo, do que você estuda. De repente, algum professor ou professora sua tenham citado, a Revolução Científica em alguma aula específica, mas isso se dá justamente porque essa chamada, Revolução Científica se constitui, inclusive, como um campo muito importante na história. Bom, mas é preciso entendermos, de fato, o que é essa revolução. Em termos gerais, nós podemos dizer que ela foi um movimento de transformação ou ruptura que teria acontecido em meados do século XVII, nas práticas e no pensamento europeu em relação às formas de olhar e compreender o mundo e a natureza. Mas como essa ideia surgiu? Em meados do século XX, a historiografia, ou seja, a escrita da história, estava centrando a sua atenção nas estruturas mentais, na mentalidade das populações europeias, sobretudo. A Escola dos Annales, por exemplo, na França, impactou muito a produção historiográfica desse período, incluindo nos seus métodos de análise, pela forte inclusão de métodos das ciências sociais, as práticas de análise histórica. Os filósofos, sociólogos e historiadores que analisavam esses processos de mudanças sociais passaram então a dar mais atenção justamente à composição dessas características mentais nos processos históricos. Nos anos 1930, o filósofo Gaston Bachelard, importante autor que discutiu longamente sobre a constituição do conhecimento científico e que influenciou nomes ímpares da literatura e da historiografia como Michel Foucault, referia-se às mutações ou grandes descontinuidades no desenvolvimento da estrutura conceitual da ciência. Suas ideias se tornaram referência a outros autores paradigmáticos para a historiografia, e nesse caso, da história das ciências, como foi Alexandre Koyré. Desde esse período, Koyré defendia e trabalhava com essa ideia de ruptura, justamente influenciado por Bachelard. Mais tarde, na década de 1950, Alexandre Koyré vai desenvolver melhor essa sua ideia de ruptura a partir do que ele chamou de Revolução Científica. Bom, Alexandre Koyré defendia que no século XVII, mais especificamente a partir da sua metade, havia acontecido uma ruptura total e profunda no pensamento da população europeia em relação ao mundo antigo e medieval, a visão de mundo, justamente antiga e medieval. O autor relacionava essa mudança incisiva na mentalidade acerca da ciência com a crise moral que acontecia na época e que marcava a vida política, cultural e social da Europa, e que, segundo o autor, passava a conceber uma visão cada vez mais secularizada sobre a ciência.
Então esse autor ele estrutura a sua ideia de transformação radical na ciência, especialmente a partir da mudança do paradigma aristotélico para o paradigma galileano de mundo e de natureza. Bom, na sua obra também aparecem outros nomes importantes que, segundo Poiré, foram fundamentais, assim como Galileu, para a mudança na ciência do século XVII, tais como Descartes, com seu método científico, Nicolau Copérnico com o heliocentrismo e o Newton com as suas ideias sobre o mundo infinito e imperfeito. Essa mudança, segundo Poiré, poderia ser lida sobretudo através da física matemática, que seria a sua expressão máxima, e justamente também o resultado dessa ciência moderna que estava se constituindo a partir dessa ruptura. Bom, ainda que essa ideia profunda de ruptura envolva toda a tese do autor, ele entendia que algumas visões de mundo cosmológicas não desapareciam tão rapidamente assim, nem das práticas, nem das mentalidades na Europa. Bom, por revolução, então, Poiré enfatiza que ela seria caracterizada pela destruição do cosmos e da substituição do mundo finito, ordenado, qualitativo e hierarquizado, pelo mundo infinito e unificado pelos seus aspectos dos componentes básicos, e não mais hierarquizado. Bom, dessa forma, numa escala espacial, Alexandre Poiré afirma que a concepção aristotélica, de espaço adotada, e bastante difundida ali ainda no início da época moderna, teria sido substituída a partir de então pela geometria euclidiana. O que o autor inclusive chega, a falar que seria essa geometrização da natureza. Bom, a partir da divulgação massiva das ideias do Poiré sobre a chamada Revolução Científica na ciência moderna, no século XVII, outros autores passaram a revisitar os seus trabalhos e esse tema. Em Herbert Butterfield e Alfred Hooper Hall, que publicaram algumas obras sobre esse tema no mesmo período que o Poiré, é possível perceber, essa emergência da noção de revolução nas obras históricas, que é um marco justamente desse contexto dos anos 50 e 60. Notadamente, essas ideias de renovação, novidade ou revolução foram alimentadas pelos historiadores que nesse momento foram atravessados pelo contexto da Guerra Fria e que também, nessas produções, outros debates, tais como sobre ideologia e política passaram a aparecer cada vez mais nas produções acadêmicas. Anos depois da publicação das ideias e das teses do Alexandre Poiré sobre as rupturas na ciência moderna, que teria acontecido no século XVII, bom, as impressões que foram sendo formuladas por outros autores passaram a constituir algumas controvérsias sobre a temática da Revolução Científica. Com isso, alguns pontos de vista sobre o tema que divergiam entre si foram sendo consolidados na historiografia sobre o tema. Bom, então, como eu disse, outros intelectuais passaram a debater fortemente sobre a existência ou não dessa ruptura na ciência, e dessas mudanças no século XVII, décadas posteriores à publicação do Poiré, fazendo com que os debates sobre revolução científica se desenvolvessem bastante. Nos anos 80 e 90, outros trabalhos históricos retornaram à ideia de revolução científica, justamente para reavaliá-la. Stephen Shaping foi um desses intelectuais. Segundo Stephen Shaping, um dos problemas que estava sendo alimentado pela ideia de revolução científica até o momento era o fato de que, por gerações, os historiadores, filósofos e sociólogos que debateram sobre esse tema estiveram muito mais preocupados em buscar a origem efetiva dessa revolução e dessas mudanças que teriam acontecido no século XVII, ou então elencar os personagens e as formas de conhecimento que teriam sido mais centrais
e efetivamente mais importantes na estruturação dessa ideia de revolução científica. Por isso, Shaping defende que não havia apenas uma forma singular, unificada e coesa de produção de ciência, ou do conhecimento da época, no sentido geral, entre os séculos do início da época moderna, e que por isso era preciso atentar-se cada vez mais aos papéis e aos agentes múltiplos que produziam conhecimento nesse período, como, por exemplo, matemáticos, mas também teólogos, filósofos naturais e dentre tantas outras pessoas que produziam informações, né, e conhecimento sobre o mundo natural. Também faz parte das suas análises sobre o tema da revolução, né, dessa suposta revolução, as práticas científicas, que seriam práticas humanas concretas, né, ou seja, sociais, que envolviam inclusive a construção de noção da ciência desse período. Dessa forma, então, diferentemente de Alexandre Koyré, que no seu contexto, né, de produção historiográfica, centrou as suas discussões e os seus debates mais nas mentalidades, o Shaping ele vai dar mais atenção aos papéis e às práticas múltiplas de produção de conhecimento científico nesse início da época moderna. Shaping defendeu que as práticas coletivas e sociais concretas eram fatores muito relevantes e, inclusive, indissociáveis das formulações teóricas acerca da ciência e da produção de conhecimento. Então, para esse autor, não teria como nós dissociarmos conformações sociais da própria lógica da constituição do conhecimento científico e natural de cada contexto, né? Como poderia justamente essa modernidade abarcar um coletivo tão amplo de pessoas de forma homogênea e singular se nesse mesmo contexto e nesse mesmo conjunto de indivíduos havia tanta divergência religiosa e política de conhecimento sobre o mundo. Vale lembrar que nesse recorte temporal no qual, né, foi estabelecido o início, né, dessa revolução científica, ou o momento em que ela aconteceu, muitas coisas, outras coisas estavam acontecendo, né? A ocupação do Novo Mundo, a forte atividade mercantil nos portos, né, europeus, as trocas, né, a circulação de informações, pessoas, objetos, animais, plantas, e tudo isso também fazia com que várias formas de olhar o mundo e práticas também circulassem e gerassem outras informações e conhecimentos sobre a natureza. Bom, esses questionamentos foram postos em questão pelos historiadores e intelectuais da década de 80 e 90 para avaliar com maior veemência, né, as conjunções culturais e sociais diferentes, né, em cada contexto, e justamente os personagens que seriam os excluídos da história. Pessoal, se vocês estão gostando dessa aula, já deixem o seu like, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, clica aí no sininho para vocês receberem as notificações de quando nós postarmos vídeos novos, e diz aí pra gente se vocês já conheciam essa discussão, se vocês estão gostando, enfim. Vamos voltar para nossa aula. Também é levado em consideração por essa nova geração de investigadores sobre o tema a unicidade local e temporal que foi posta em relação a esse fenômeno, né, que teria acontecido na ciência. Outros historiadores passaram a levantar questionamentos em relação à escala espacial das investigações historiográficas, que é um tema que será melhor aprofundado na próxima aula desse curso, né, que é a aula sobre espacialidades, especialmente para demonstrar a importância da produção de uma história que dê conta de trocas globais, né, de histórias globais, que levem justamente em consideração esses aspectos aos quais eu me referi anteriormente, né? Circulação de pessoas, de objetos, de ideias e tantos outros aspectos entre personagens de lugares diversos. Alguns desses historiadores intelectuais que passaram a levantar essas questões foram, por exemplo, Georges Bazala, Kapil Raj,
Sergei Gruzinski, Jorge Canissares Esguerra, por aí vai, né? Existem muitos outros e outras. Essa perspectiva foi importante e ainda é muito importante, pois através delas os historiadores passaram a se questionar sobre a localidade, né, o local onde teria acontecido essa revolução científica, que é recortado justamente na Europa, atestando então que em outros lugares como América, Índia ou a China já se produziam, né, as suas formas de conhecer o mundo, seus cálculos matemáticos, suas representações sobre a espacialidade territorial, entre tantas outras coisas que foram postas, né, em consideração por esses autores que passaram a justamente rever esse aspecto da chamada Revolução Científica. Bom, assim como Stephen Shapin, outros autores revisitaram essa ideia, assim como Paolo Rossi, que fez outras considerações sobre a Revolução Científica nesse contexto dos anos 80 e 90. Em sua obra A Ciência e a Filosofia dos Modernos, que foi publicada em 1992, o autor ressalta que aquilo que se convencionou chamar de ciência moderna não dizia respeito apenas às ciências exatas do período, né? Como a matemática, a física, a astronomia, por exemplo, mas há interações entre conhecimentos mais antigos e tradicionais com conhecimentos experimentais ou baconianos que passaram a partir deste momento a ganhar cada vez mais importância na Europa Central. Alguns exemplos que o autor cita são, por exemplo, o magnetismo, a eletrologia, o estudo do calor, o estudo dos fósseis, o estudo da Terra, né, e das suas regiões específicas, dentre tantos outros campos do conhecimento. Então, para esse autor, a revolução científica não se constitui apenas nas mudanças graduais do campo de conhecimento da matemática, da física ou da cosmologia, impactada, né, pela astronomia e pelas visões astrológicas, mas também pela arquitetura laboriosa de outras formas de conhecimento, como as que eu citei agora, que carregavam consigo novos problemas e questões que se tornaram então objetos de investigação científica. Ao longo de seu trabalho, Rossi afirma que, ainda nesse momento do início da época moderna, haviam muitos caminhos e muitas vertentes na ciência que pensavam a natureza e as suas causas de formas muito variadas. Esse é o caso, por exemplo, do baconismo, cartesianismo, newtonismo, leibnizianismo, galileísmo, assim como antes e juntamente, né, também havia o aristotelismo. Apesar de o autor, diferentemente de Shapin, centrar a sua análise sobre ciência moderna apenas em algumas de suas vertentes, que, segundo ele, né, surgiram e se estruturaram como novas ciências da natureza, Rossi também defende que não havia um único método científico, vigente e singular, com suas leis universais de investigação e organização da natureza. O autor afirma que os modelos matemático-dedutivos, mais pautados nos cálculos e nas provas, né, nas formas gerais de organização da natureza, e o método experimental indutivo, pautado no empirismo e na prova, coexistiam, né, no mesmo período por anos. Bom, nesse ponto vale a pena fazermos uma pausa e refletirmos justamente, né, sobre essa questão do método científico levantada por Paolo Rossi. Sabemos que o método científico acabou ficando ainda mais famoso que a própria Revolução Científica, da qual ele supostamente teria nascido. Mas é preciso que entendamos que mesmo antes desse período, né, dessa suposta revolução, momento, né, em que muitas obras, como a de Descartes, que já foi citada aqui nesse vídeo, foram impressas e que de fato foram muito importantes para
novos questionamentos e considerações sobre a natureza, havia outras formas de se conhecer o mundo, ou seja, outros métodos de se conhecer o mundo. E mesmo no período em que esses modernos, que inclusive se autoproclamavam modernos, buscando dar maior ênfase, né, justamente às ciências exatas, matemáticas, outros modelos e métodos de se conhecer a natureza, como as vertentes do empirismo, coexistiam, bem como explica o Rossi. Bom, mas essas formas de estudar e compreender a natureza eram divididas, sobretudo a partir, de meados do século XVII, de forma generalizada, entre uma visão geométrica, ordenada pelo Criador, por Deus, que teria composto o mundo entre escritos e signos matemáticos, e por outro lado havia outra que entendia que a natureza era uma espécie de selva desconhecida na qual a organização dependia menos de métodos e leis e mais das experiências práticas e concretas in loco. Bom, essa organização, sobre as formas de conhecer e interpretar a natureza e o mundo também nos remetem justamente a essa discussão sobre os papéis na produção de conhecimento sobre a natureza e conhecimento científico de uma maneira geral. J.B. Schank, interessado pela produção letrada, do conhecimento no início da época moderna, também foi um outro autor que teceu considerações importantes sobre a chamada Revolução Científica. Em seu artigo, no qual reflete sobre as ciências modernas pensadas globalmente, o autor justamente debate sobre a necessidade de uma historiografia que se distancie cada vez mais das noções imbuídas na própria noção de ciência, endossadas ali pelas ideias, do próprio período da Guerra Fria, como nós comentamos no início desse vídeo. Então, nesse artigo, o autor justamente problematiza e discute o próprio termo ciência, que nas suas traduções diversas, até pelo menos 1900, carregava em si uma ideia coletiva de produção de conhecimento, inserindo em si vários campos de atuação importantes para a produção de saberes sobre o mundo e suas causas naturais. Schank aponta que apenas a partir dos anos 1900 para frente é que a noção de ciência como um conhecimento singular passa a ser utilizado, e largamente difundido, como uma espécie de entidade única, o que pode se relacionar muito com a própria ideia de objetividade científica, que não caberia aqui a gente tratar com mais aprofundamento pelo próprio tempo dessa aula, mas quem sabe num próximo vídeo ou num próximo curso nós podemos debater melhor sobre a história da objetividade científica, caso vocês quiserem. Não esqueçam de escrever aí nos comentários também se vocês interessam por esse assunto. Para finalizar, então, todas essas discussões sobre os papéis na ciência, método científico, circulação do conhecimento e a existência ou não, dessa revolução científica, servem para entendermos que, primeiramente, a noção de revolução científica tradicional é fruto de um contexto, marcado pelo interesse historiográfico específico nas mentalidades e nas suas mudanças e rupturas profundas. Segundo, que as revisões dessa noção também foram frutos de outros períodos, de outros contextos historiográficos interessados nas práticas culturais, sociais, coletivas, ligadas justamente à produção do conhecimento científico, além também da discussão sobre espacialidade na chamada Revolução Científica e mesmo na ciência do início da época moderna. Bom, todas essas questões que foram levantadas foram debatidas por várias gerações de historiadores e intelectuais de outras áreas, e é claro que a gente poderia falar muito mais sobre esses temas, mas enfim, a nossa aula ela tem um tempo que não pode ser muito alongado, e por isso a gente espera que vocês tenham gostado desse debate, mais sobre a noção de revolução, como que ela foi se modificando, quais eram os principais interesses para alguns autores e para outros em determinados contextos historiográficos.
E se vocês se interessarem por algum outro tema relacionado com essa temática da revolução científica, como objetividade, como ciência, né, em outros locais, né, ou nas Américas, nesse período, né, do início da época moderna, vocês também podem deixar nos comentários ou também mandar um e-mail para nós e quem sabe a gente pode fazer um vídeo sobre essas outras temáticas. E aí, vocês gostaram dessa aula? Esse tema é muito caro à história das ciências, e para a gente dar conta de toda a literatura existente sobre ele, ou pelo menos de todos os aspectos que essas discussões abordam, seria necessário fazer um curso específico de revolução científica. Mas deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessa aula, se vocês se interessam por essa temática. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, deixem o seu like para ajudar aqui a gente, ativem as notificações para vocês saberem quando nós postarmos vídeos novos e nos sigam também nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. E bom, gente, por hoje é só, então até semana que vem. Um abraço e até logo!